Muito bom dia para você. Agora são 8 horas mais 4 minutos. Agora 8 horas 4 minutos. Está começando Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Hoje, terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. E é claro, nós vamos trazer para você as principais informações do que acontece em Montes Claros, no Brasil e no mundo. Vamos falar aí sobre a terceira Jornada Mundial dos Pobres 2019. Nós estamos recebendo nesse momento no nosso programa Depois do Café, um dos coordenadores do evento, que é o Gregório Ventura, que vai falar para a gente aí sobre o que vai acontecer na terceira jornada. E vamos falar também sobre um evento de cultura do Sesc que vai acontecer logo mais, e daqui a pouquinho nós estaremos conversando com Adão Soares para falar sobre esse assunto. Mas para a gente começar, nós vamos dar o nosso bom dia, porque está começando Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas 5 minutos, vamos dar o nosso bom dia ao Gregório Ventura, coordenador da terceira Jornada Mundial dos Pobres. Gregório, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Depois do Café nessa manhã de hoje. Bom dia, eu também agradeço, pelo convite, por estarmos aqui para falar de um assunto tão importante, que é essa Jornada Mundial dos Pobres, que é esse seminário dos direitos das pessoas em situação de rua. Muito bem, Gregório, e para a gente começar, nós vamos falar exatamente isso. Já o terceiro evento Jornada Mundial dos Pobres, qual é o real objetivo desse evento? Então, o evento foi criado pelo Papa Francisco, em 2017. Ele instituiu o Dia do Pobre, que é sempre celebrado em novembro, E nesse Dia do Pobre, qual que era o objetivo desta Jornada Mundial dos Pobres? Jornada porque ele pede que na semana do Dia dos Pobres, no domingo, na semana que antecede o domingo do Dia dos Pobres, se fizesse ações voltadas para resgatar a dignidade das pessoas em situação de pobreza. E ele quis nos alertar que nós temos que ter um olhar para aquelas pessoas que estão realmente passando dificuldades, porque existem muitas pessoas hoje que não têm realmente o que comer, não têm uma moradia, vivem em situações de extrema pobreza e que nós, enquanto cristãos, não podemos fechar os nossos olhos a essa situação. Então, por isso, ele instituiu em 2017 a Jornada Mundial dos Pobres, que este ano, estamos entrando aí no terceiro ano, E o tema que ele colocou para esse ano foi o tema do Salmo 9, A esperança dos pobres jamais se frustrará, com o objetivo de mostrar que o pobre é sempre alguém de esperança, que ele acredita em Deus, tem sempre esperança, e que nós devemos ter esse mesmo olhar que Deus tem para com aqueles que estão sofridos, E haja visto que no nosso país recentemente saiu uma pesquisa, que foi publicada amplamente aí na mídia, que cada vez mais a distância de pobres e ricos tem crescido, Então, de fato, nós temos que ter uma atenção para isso, Então, esse é o objetivo da jornada de uma forma mundial. Então, ela é celebrada no mundo inteiro, nessa semana, e no domingo celebrada no mundo inteiro o Dia dos Pobres. E a nossa arquidiocese, então, fez toda essa programação, fazendo este belíssimo seminário que começa hoje, justamente com este objetivo, com um olhar sobre os pobres e de maneira especial sobre as pessoas em situação de rua. Ô Gregório, você falou que a primeira jornada foi instituída em 2016, 2017. Então, eu ia dizer isso. 2016, especificamente 2015, 2016, nós tivemos, você falou também da jornada ser instituída pelo Papa, Sim, sim. Então, 2015, 2016, nós tivemos assim uma explosão muito grande de refugiados no mundo, Sim. E aquela situação da Síria que ficou assim, muito em evidência. Você acha que toda essa situação contribuiu para a preocupação ali da cúria da igreja com relação aos pobres? Com toda certeza, sim. Eu acho que foi uma boa colocação sua. E no sentido de que o Papa já vinha falando dos refugiados e já vinha pedindo na Europa para que os cristãos acolhessem os refugiados nas suas casas, O próprio Papa criou situações, que pudessem ajudar essas pessoas. Então, realmente já houve toda essa preocupação. E a gente viu também algumas ações desde que o Papa Francisco entrou, Quando ele ia visitar os pobres, quando ele pulava pés 12 pessoas em situação de rua, Quando ele teve a ideia ali da barbearia, para cortar o cabelo. Então, ações sempre voltadas, para pessoas em situação de extrema pobreza. Então, o olhar
do Papa Francisco, né, fazendo jus ao nome de Francisco de Assis, né, sempre foi esse olhar para os pobres, para aqueles mais sofridos, né, e nos alertando, nos mostrando, olha, a gente não pode esquecer dessa situação, né. Então eu acho que tudo isso contribuiu para ele dizer, olha, nós precisamos instituir o Dia do Pobre, para que nessa semana, de uma maneira especial, a gente reflita sobre isso. Gregório, agora trazendo para a nossa realidade, a realidade brasileira. O Brasil é um país que a gente sabe onde a desigualdade ela existe, né? Talvez até pela extensão do país, sim, né? Sim. Ela exista. E aí agora há também, como a Semana dos Pobres, especificamente a região norte mineira, a gente sabe que da instituição do Estado é uma das mais pobres, né? Como é que a Semana dos Pobres vem de encontro a alertar a sociedade e, ao mesmo tempo, ajudar essas pessoas? Em primeiro lugar, é justamente trazendo esta reflexão, né? Por que nós chegamos nessa situação? Quais são as causas disso? Quais são as raízes disso? Então a gente tem que fazer uma leitura disso, levar não só para o setor público, mas para o setor privado, mas de uma maneira geral para a sociedade, essa reflexão. Então ela é um alerta para dizer, olha gente, por que nós estamos nessa situação, né? Verdade. Quais são os direitos que as pessoas, que os pobres têm? Quais são os direitos que as pessoas que estão sofrendo aí na miséria têm, né? Então nós precisamos alertar para os direitos, esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, levantar quais são esses direitos e o que nós estamos fazendo por eles. Mas também, de uma maneira geral, nós vamos, por exemplo, no seminário, a gente vai trazer um alerta para as pessoas em situação de rua. Você sabe hoje que Montes Claros tem, se estima, né? Vai ser feita uma pesquisa até com o apoio da Fundação João Pinheiro, né? Aí essa pesquisa me parece que já está começando, mas nós estimamos em torno de 500 a 600 pessoas em situação de rua. Montes Claros nós sabemos que é polo, a gente fala é polo econômico, mas é polo também de pessoas que vêm às vezes buscar emprego aqui, não encontram e vão parar nas ruas. Do todo o norte de Minas, de pessoas que vivem em situações difíceis, vai parar nas ruas, né? De pessoas que talvez tenham problemas familiares, vão parar nas ruas, né? E além disso, né, vamos trazer exemplos de projetos que estão voltados para os pobres. Existe muito projeto em Montes Claros que a gente vai trazer voltado ou para idosos, né, ou para pessoas em situação de extrema pobreza, para as pessoas também em situação de rua. Então, tanto o poder público como a sociedade, como cada um de nós em particular, temos que nos comprometer com esta causa, né? Então, enxergar que tem sim muitas obras sendo feitas, né? Mas que é preciso fazer muito mais, né? É preciso dar voz, dar direito a essas pessoas, ajudá-las. Não é a gente não vai resolver o problema talvez julgando, talvez condenando essas pessoas, ou talvez entendendo que, por exemplo, que as pessoas em situação de rua são sempre pessoas violentas, né? E que às vezes a gente se engana muito com isso. A gente que tem acompanhado isso de perto nas ruas, a gente percebe que não é bem assim. Então que a gente possa ter um novo olhar sobre isso, né? Então eu penso que a jornada do Dia Mundial dos Pobres, e especificamente aqui na nossa arquidiocese, quer trazer este olhar, né? Este olhar de reflexão, este olhar de encontro, este olhar onde que a gente vai de encontro ao pobre. Muito bem, né? Bom, agora vamos então falar da programação, né, da Semana dos Pobres. Qual é a da Jornada dos Pobres, né? Qual é a programação aqui para Montes Claros? Então, em primeiro lugar, né, uma ação da Arquidiocese de Montes Claros, né? E com apoio, né, da CNBB, com apoio do Movimento do Povo na Rua, com apoio de várias entidades, né, como a Caritas, das pastorais sociais e do poder público, através do Ministério Público. Então o seminário começa hoje, né, terça-feira, às 19 horas, no Salão Paroquial da Catedral. Então hoje vai ser um workshop sobre o direito das pessoas em situação de rua. Então esse workshop vai ter um amplo debate, né? Nós teremos a presença do José Urismar, ele é assessor do Ministério Público de Belo Horizonte, então está vindo exclusivamente para trazer a sua experiência. O doutor Osiel, que é o promotor público, né, voltado à questão dos direitos humanos, ele que inclusive junto com a Fundação João Pinheiro está trazendo essa pesquisa, né, sobre as pessoas em situação de rua. O Frei Valdo, né, da nossa arquidiocese, da nossa catedral, né, que tem um trabalho muito bonito lá na sua fazendinha, e também apoia muitos movimentos que apoiam as pessoas em situação de rua. O pastor Josmar Xavier, que é o presidente da Casa Amor e Vida, né, e que fez aquele galpão de reciclagem, né. E teremos dois depoimentos muito bons. Um é do Alex Maciel. O Alex Maciel é ex-morador
morador de rua de Belo Horizonte, está vindo exclusivamente para o seminário, vai passar todos os dias aqui, e ele vai dar um depoimento sobre como ele saiu das ruas e como ele enxerga essa questão do morador de rua, né? E da Jéssica também, que é ex-moradora de rua, também de Belo Horizonte, estão vindo para o seminário. Então hoje é esse workshop. Amanhã, quarta-feira, também de 19 às 22, vai ser o debate A Esperança dos Pobres Jamais Se Frustrará. E aí nós teremos a Cristina Bove, que é da Pastoral Nacional do Povo na Rua. Teremos o irmão Cido, que é da Associação Beneficente Casa Família, aqui de Montes Claros. O irmão Cido esteve muito sempre próximo ao Padre Henrique, né? E está continuando esta obra aí. A irmã Zélia, da Casa Terceira Idade Santana, de Montes Claros, que ela vai falar sobre esse trabalho que ela faz com os idosos, que é um trabalho maravilhoso. A irmã Telvina Moreira, que é das Irmãs Diocesanas, que já estiveram na África, e ali no São Geraldo elas fazem um trabalho muito bonito ali. E a irmã Leida Gomes, que também vai falar da sua experiência com os pobres. E na quinta-feira vai ter algo bem interessante, né? Porque dia 14, né, na quinta, a partir das 19 horas, nós vamos fazer uma roda de conversa, só que vai ser na Praça da Catedral, na praça mesmo, né? Certo. Vai ser com as pessoas em situação de rua, os irmãos de rua, os nossos moradores de rua, né? Eles irão para a praça e a gente vai conduzir um bate-papo com eles para falar de suas necessidades, do que eles estão sofrendo, das suas dificuldades. E depois nós vamos oferecer um jantar para eles lá na Catedral, né? Lá no Salão Paroquial da Catedral. Então, na quinta-feira, de 19 às 22 também, aí já com a participação das pessoas em situação de rua e também com esse jantar. Na sexta-feira, nós iremos, as pastorais sociais irão fazer uma visita lá no presídio regional, porque eu não sei se você sabe, lá no presídio, quando chega assim sexta-feira à noite, já começa a chegar as mulheres, os filhos, para já ficar lá para visitar, né, os presidiários no sábado, né? Então a gente vai levar uma sopa para eles, vamos conhecer aquela realidade, vamos bater um papo com eles, né? Então na sexta-feira às 20 horas nós iremos fazer isso, né? E no dia 17, que é o domingo, que é o dia do pobre, nós vamos passar uma manhã inteira com as pessoas em situação de rua. Vai ser no Asilinho, né? Ali no centro, na Rua General Carneiro. A partir das 8 da manhã vamos oferecer um café para eles, vai ter o dia da beleza, que eles vão cortar cabelo, vamos estar cantando, convivendo com eles. Dom João Justino, que é o nosso arcebispo, vai celebrar às 11 horas da manhã na igreja do Asilinho, né? Todos estão convidados para essa celebração junto com as pessoas em situação de rua, é aberto, né? E o almoço, depois da celebração, nós vamos servir o almoço para essas pessoas em situação de rua. Então a programação está bem recheada. Bem diversificada. E é gratuito, né? Nós convidamos a você que está nos ouvindo para participar, para poder ouvir esses debates, para acompanhar, né? Qualquer dia que você queira. O seminário é gratuito, é aberto, é para nós mesmos, né? Então o objetivo é esse. É isso que eu ia perguntar, Gregório, né? Aí, então, um seminário todo focado, né? Em chamar a atenção mesmo essa questão das pessoas em vulnerabilidade, né? E quem é que está convidado? É só a comunidade católica que vai poder participar do seminário? Não, toda a comunidade, a sociedade. Você vê aqui que nós temos a presença do pastor Josmar Xavier, né? É também ecumênico, né? Então a gente tem convidado também nossos irmãos evangélicos e temos convidado a sociedade de maneira geral. A gente tem convidado as pessoas das universidades, né? Que lidam com essa situação também, curso de sociologia, psicologia, né? Pessoas que se sintam tocadas, né? Da área da medicina, a sociedade de uma maneira geral, o setor público está presente. Então a gente está convidando a sociedade, né? Um seminário, embora que é organizado pela Arquidiocese, mas ele é um seminário aberto para a sociedade, tanto é que temos, né, várias entidades nos apoiando, então ele está aberto. E aí nós estamos aí também, quando eu falo nós, um grupo de leigos, montando a Casa de Acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística. A Casa de Acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística é uma casa que nós vamos montar para mulheres em situação de rua. Estamos até pedindo ajuda para montar essa casa. Juridicamente ela já existe o estatuto, já existe a diretoria. Nós temos recebido muito apoio de empresários, muita gente contribuindo até financeiramente, e nós estamos pedindo apoio. Nós somos um dos organizadores e o objetivo é que a gente estamos procurando uma casa, inclusive, né, que seja doada ou que nos alugue por um preço que possa ser viável,
para que a gente acolha mulheres em situação de rua, exatamente porque a gente sabe como é vulnerável a mulher na situação de rua. Então a gente quer que nessa casa elas passem de 1 ano a 1 ano e meio, elas vão morar lá, a gente vai ter apoio psicológico, apoio espiritual, vamos acompanhá-las num processo, né, para que elas possam ter dignidade e possam conseguir sair da rua, inclusive ensinando elas outras profissões, né, ajudando elas nesse resgate, né. Então nós estamos nessa busca e é um gesto concreto, né, é a Casa de Acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística. Tá certo, então. Olha, Gregório, foi muito bom as suas informações, né? Saber aí desse trabalho que será realizado. Começa hoje, né? Começa hoje às 19 horas, né? Então lá no Salão Paroquial da Catedral, né? Então praticamente uma semana inteira de trabalho, Uma semana inteira, totalmente focada nisso. Vai ser uma programação muito rica, né? Para todos aqueles que se envolverem, participarem. E você é nosso convidado. Então tá certo. Obrigado, viu? Bom, muito obrigado então também, né? Por sua presença, por suas informações aí. Sucesso no empreendimento. Tá. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar com o Adão Soares para falar aí sobre os novos empreendimentos do Sesc, você vai saber de tudo aqui no nosso programa Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.